Pode acompanhar em Gênesis capítulo 8, certo? Aí, fazendo uma rápida recapitulação. O que o irmão, se não me engano, o irmão Arthur pegou ontem, ele falou que o gênero humano, as pessoas humanas, elas muito pecaram contra Deus. Tanto que pecaram contra Deus, que o pecado chegou até o céu, certo? Porque diz na Bíblia que Deus ele tem misericórdia, ele cobre os nossos pecados com o sangue de Jesus. Mas tem um momento que esses pecados ele alcançam um nível tão alto que é preciso o juízo de Deus, certo? É o que vai acontecer no final dos tempos. Mas o que aconteceu? Essas pessoas, elas não tiveram, elas tiveram, na verdade, tempo para o seu arrependimento. Só que, na verdade, elas não se arrependeram. Os únicos que se arrependeram de verdade, seguiram os caminhos de Deus, foi Noé e suas famílias. Certo? Quando eles entraram na arca, no momento que eles entraram na arca, diz na Bíblia que Deus ele selou a porta. Certo? Deus ele não deixou mais ninguém entrar e ninguém sair. Certo? Foi o próprio Deus que selou aquela porta. E quando começaram a cair os primeiros pingos de chuva, então o juízo já era premeditado. O que aconteceu? Essas águas, diz a Bíblia, que elas caíram 40 dias copiosas, ou seja, aquela chuva que inunda a cidade toda, mas nesse caso aqui ela inundou o mundo todo, certo? A chuva, as águas, elas cobriram a face da terra, cobriram até os montes e as montanhas mais altas, certo? Diz a Bíblia que essas águas elas cobriram até 15 côvados. Eu estava pesquisando na internet, quando eu medição para côvado, para a gente, que a gente usa côvado, é mais ou menos 6,8 quilômetros. Ou seja, a mais alta montanha que eles conheciam naquela época, ela foi inundada, certo? E o que aconteceu? Depois de muito e muito tempo, essas águas elas continuaram, elas não se esvaziaram assim rapidamente, elas continuaram sobre a face da terra. O que aconteceu? A família de Noé, não Noé, mas a família de Noé, ela começou a realmente temer se eles continuariam e permaneceriam no meio daquele dilúvio, no meio daquela monte de água, por causa que só existiam ele, a água e o céu, certo? Existiam eles naquele momento. Eles começaram a temer. Mas diz na Bíblia, logo no capítulo 8, que Deus ele se lembrou. Se não me engano, no primeiro verso no capítulo 8. Como assim Deus se lembrou? Quer dizer que Deus ele tinha esquecido da sua promessa? Deus ele se esquece das coisas? Não. É que chegou o momento, a hora certa, de Deus começar a agir, Deus começar a sua promessa. Sempre quando aparece isso na Bíblia, Deus se lembrou, Deus se recordou, quer dizer que pronto, agora é o momento de eu começar a obra, certo? Porque Deus ele tem sempre o momento certo. Diz lá, se não me engano, é Lamentações em Provérbios, em Eclesiastes, se não me engano, é que tudo sobre debaixo do céu tem o seu momento certo. O que aconteceu? Deus ele permitiu que a chuva terminasse, pronto, depois desses 40 dias, e agora Noé, ele já estava começando as suas próprias forças, querendo saber se a chuva já tinha mainado, se as águas já tinham abaixado. Ele iria mandar uma prova disso, certo? Ele lançou 3 animais, certo? Para fora da arca, 3 animais voadores. O primeiro foi um corvo, caso que um corvo, diz lá no Espírito de Profecia, ele tem um olfato muito bom. Então, se ele fosse mandado para fora da arca e ele encontrasse uma terra boa, se ele não voltasse, ou se ele voltasse com alguma coisa no bico, então já seria uma vitória, certo? Só que o corvo ele voltou e sem nada no bico, ele voltou sem nenhuma prova, ou seja, a terra ainda estava cheia de água. Ele esperou uma semana, ou seja, 7 dias, para novamente mandar outro animal. Nesse novo animal, ele lançou uma pomba, diz que foi uma pomba branca, né? E essa pomba branca, ela foi também, só que quando ela voltou, ela também voltou sem nenhuma prova. Ela voltou sem nenhum animalzinho, ou sem nenhuma folha, sem nenhum ramo, sem nada. Certo? Então, ele dizia o quê? Que as terras ainda estavam sendo cobertas totalmente por água. Novamente, depois de 7 dias, ele lançou outra pomba. Na terceira vez, ele lançou uma outra pomba, uma pomba branca. E essa pomba, sim, ela voltou, mas ela voltou trazendo uma folha de oliveira. Certo? Isso mostrando uma prova de que as águas já estavam se abaixando. Certo? O que aconteceu? Eles ficaram extremamente felizes. A família de Noé eles ficaram extremamente felizes. Certo? Eles queriam muito sair daquela água. Imagina você ficando mais de 100 dias
dentro da sua casa, por exemplo, não podendo mais sair por causa que fora está chovendo muito, está muito alagado, certo? Elas queriam muito sair. Então, eu entendo o sofrimento delas. Mas o que aconteceu? Noé e sua família eles esperaram dentro daquela arca, porque se foi Deus que permitiu que eles chegassem lá dentro, então era Deus que permitiria eles saírem, certo? Eles não saíram, até as águas totalmente abaixarem e Deus permitir. Pronto, agora vocês podem sair. Quando dado um momento, o próprio Deus ele permitiu, ele abriu essa porta, certo? Ele enviou um anjo, está dizendo lá Espírito de profecia, ele enviou um anjo e abriu a porta da arca, certo? A arca que ela estava bem selada por Deus, sem deixar nenhuma gota de água entrar despercebida, agora ela foi aberta para a sua família sair, para Noé e sua família sair. O que aconteceu? Noé ele poderia fazer qualquer coisa quando ele saiu da arca, caso que era um novo mundo, nova terra. Ele poderia começar a plantar de novo, poderia fazer uma casa, poderia fazer uma festa para a sua família, mas não. Ele fez um agradecimento a Deus. A primeira coisa que ele fez quando saiu da arca foi um agradecimento a Deus. Ele construiu um altar como um agradecimento a Deus. E esse altar, ele fez também um sacrifício. E atente-se que esse sacrifício era o quê? De sangue, de um animal, certo? E ele tinha tão pouco gado, tão poucos animais naquela época, que poderia, por exemplo, passar pela cabeça do ser humano. Eu tenho pouco gado, pouco animal, se eu fizer isso, provavelmente eu vou acabar sem nenhum. Mas Noé ele não pensou nisso, porque Noé ele cria 100% em Deus. Ele sabia que Deus proveria para ele o sustento no futuro, certo? Então ele fez esse sacrifício com toda a gratidão, de todo o coração, e Deus aceitou, certo? É diferente, por exemplo, dos sacrifícios que o povo israelita fazia, que Deus ele não aceitava esse sacrifício, por causa que os israelitas lá para frente, certo? Não agora, mas lá para frente, eles faziam indevidamente. Então Deus não aceitava. Eles falavam que aquele sacrifício dos israelitas era abominável. Mas no caso de Noé, não. Noé, Deus aceitou esse sacrifício e ele ainda jurou, junto com isso, de que nunca mais destruiria a terra com água. Certo? É uma promessa de Deus. A água e o fogo, elas são dois instrumentos de Deus para tanto o juízo quanto para mostrar sua soberania. Certo? Como está dizendo lá no Espírito de Profecia e na própria Bíblia também. Só que a água, Deus, ele diz que ele não vai mais destruir completamente a terra com água. Claro, já existiu tsunamis, por exemplo, aquele tsunami lá da Indonésia, se não me engano, que ele destruiu milhares e milhares de casas, matou milhares e milhares de pessoas. Mas não chega nem perto do que foi o dilúvio. Certo? E outro sinal que Deus um sinal para cumprimento dessa promessa, para lembrar tanto os humanos, mais humanos dessa promessa, é o arco-íris, certo? O arco-íris que os cientistas falam que é uma reação da água com a luz, o sol, enfim, mas esse arco-íris ele tem um símbolo maior do que isso. Esse arco-íris ele foi imposto pelo próprio Deus logo após as chuvas para lembrar, ei, ainda não esqueci de vocês, certo? Esse arco-íris ele serve mais para os humanos. Por que para os humanos? Porque enquanto existirem céu e terra, dia e noite, se eles verem um arco-íris, vai ter uma continuidade da misericórdia de Deus, pelo menos para os justos, certo? Então, os humanos eles não precisariam ter medo de o mundo ser destruído, de o mundo acabar, pronto, o mundo vai ser destruído, apocalipse, pronto, todo mundo morrer. Não esse é o caso. O caso que Deus, o arco-íris ele também simboliza a misericórdia de Deus. Certo? Por isso que é importante a gente inculcar, ou seja, a gente ensinar a criança desde o começo sobre a palavra de Deus. Porque enquanto elas souberem sobre o arco-íris, elas vão começar a acreditar mais na verdade de Deus, mais nessas pequenas partes que a gente lê na Bíblia. Eu lembro, por exemplo, quando eu estava indo para o UFC, lá no ônibus, certo? Aí no meio do caminho eu vi lá no céu um arco-íris gigantesco. E agora eu lembrei da promessa, certo? A promessa de Deus, certo? Mas eu só lembraria dessa promessa de Deus se eu lesse a Bíblia, se eu estudasse a Bíblia. É o caso que eu faço hoje, certo? Esse arco-íris de Deus ele é um símbolo muito importante e muito legal, que ele é, por exemplo, o sábado, certo? Ele é um momento que o humano ele tem perto de chegar mais a Deus. O tempo que o humano ele pode chegar mais perto de Deus. Tanto o humano pode descansar no sábado, como aqui no arco-íris. O humano ele pode ver que Deus ele é fiel
e justo nas suas promessas. Existem dois versos na Bíblia que ele fala sobre o arco-íris. O primeiro está lá em Ezequiel, deixa eu ver se eu abro aqui, Ezequiel capítulo 1, versículo 28. Ezequiel 1, capítulo 28, versículo 28, ele fala: como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva, assim era o resplendor em redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Em Apocalipse 4, versículo 2 e 3, que diz: imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe de sardônia, e ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. O que aconteceu? Esse arco-íris que Deus colocou no céu, eu acredito que foi meio que um modelo que simbolizava Jesus. Eu acho que esse arco-íris é para simbolizar a misericórdia de Deus e a fidelidade de Deus às suas promessas, certo? Enquanto houver um arco-íris, ainda vai haver a misericórdia de Deus para o seu povo, certo? Toda hora o Espírito Santo e também Jesus, eles estão intercedendo para os pecadores arrependidos, remidos pelo povo, pelo sangue de Deus, para Deus. O povo de Deus ainda tem uma esperança. Que a eterna benignidade e paz do Senhor. O que aconteceu? Quando, novamente, voltando para a história de Noé, agora sim, quando Noé ele terminou seu altar, terminou seu momento de gratidão para Deus, ele precisava comer, certo? Porque ele também era humano. Ele tinha, sei lá, seus 600 anos de idade, mas ele precisava comer. Tinha 700 agora, porque passou 100 anos. Um ano, 601, passou um ano. O que aconteceu? Não tinha erva na terra, não tinha vegetal, certo? Que a chuva ela foi tão forte, tão copiosa, que ela levou as árvores, levou os frutos, levou tudo que Deus tinha criado. E tudo que tinha fôlego de vida que não entrou na arca, morreu. O que aconteceu? Neste momento, pelo curto momento, Deus ele permitiu que Noé e seus filhos ele comessem carne, certo? Que a dieta é carnívora. Mesmo que houvesse poucos animais, mesmo assim, Deus ele ainda proveu a Noé essa oportunidade, certo? E o que aconteceu? Até este momento, o humano ele nunca tinha comido carne, no caso, pelo dos justos. Eles não tinham comido carne. Noé ele ainda era vegetariano. O que aconteceu? Deus ele permitiu, por este momento, e agora o humano passaria mais ou menos ser onívoro, certo? Que ele ainda comia vegetal e agora comeria carne. A gente é onívoro. Muitos são onívoros, na verdade. E o humano ele não precisaria temer os animais, certo? As grandes feras, as grandes aves de rapina, Deus ele falou, olha, eu coloco isso daqui nas tuas mãos, certo? Mas tem um porém, vai dizer lá para frente que Deus ele colocou algumas restrições desses animais, certo? Que não poderiam comer animais, alguns animais impuros, por exemplo, o porco, e um animal que eu atento muito para todos quando passo pela Bíblia, que é o morcego, certo? Essa Covid-19 que tanto afetou o mundo veio exatamente de quem? O morcego, certo? Deus ele já diz isso na Bíblia há muito, muito tempo. E o mundo, infelizmente, continua pecando contra Deus. E outra coisa que eu achei muito interessante que eu vi no Espírito de Profecia foi que os corpos de humanos e de animais pecadores eles estavam ainda sobre a terra. Certo? O que aconteceu? Deus ele não deixaria que esses corpos impuros, cheios de pecado, eles contaminassem o ar da terra quando ele estiver se decompondo, certo? Que quando o corpo se decompõe, ele libera muitos gases fedorentos, por exemplo, enxofre. O que aconteceu? Deus ele não deixaria que esses corpos eles boiassem sobre a face da terra. O que aconteceu? Quando a chuva ela estava escoando, ela estava indo para o local onde ela ficasse retida. O que aconteceu? Ela levou esse monte de entulho, esse monte de corpos de animais e de homens que morreram. Não foi com Abraão, não foi com Noé e sua família protegidos. O que aconteceu? Eles levaram e amontoaram sobre um monte de terra, sobre montanha, onde eles não poderiam mais ser vistos, certo? O que aconteceu? E grande parte também desses humanos e com esses animais foram os tesouros, certo? Os grandes tesouros que fizeram os humanos de deuses, que serviram de idolatria, eles foram levados, certo? Como o ouro e a prata.
Ouro e a prata que hoje a gente conhece, que hoje a gente pode ver, eles são uma pequena parcela, uma pequena parte do que realmente existia, certo? Então, que esse ouro e prata, ou várias pedras preciosas, eles foram soterrados, enterrados sobre as pedras e terras que foram levadas com as chuvas, certo? Não é à toa que a riqueza, o amor, a riqueza, ela é a raiz de todos os males, como diz lá em 1 Timóteo 6:10. Porque o humano, ele trocou a criatura, ele adorou a criatura, em vez de adorar o Criador, como diz lá em Romanos. O que aconteceu? A gente vê agora um panorama da Terra, certo? A Terra, ela estava desolada. Mesmo que as águas tenham baixado, tinha que começar tudo de novo, certo? Que agora o humano, ele teria, Noé e sua família, teria novamente que semear a terra, colocar as ervas, cuidar dos animais, enfim. A chuva ela foi tão forte que as montanhas, as colinas, os montes mais altos, que não sobrepujavam os 15 côvados que Deus tinha colocado, essas montanhas e essas colinas, elas praticamente desapareceram. Elas viraram planícies ou depressões, ou elas ficaram muito degradadas. Elas ficaram aquela coisa feia, que é uma montanhazinha aqui, outra montanhazinha aqui, elas ficaram totalmente deformadas, certo? E antigamente existiam gigantescas florestas. Se você, por exemplo, vai num parque do Popó, ou se você vai numa floresta assim mais no interior, se você olha para aquela vegetação e fala, nossa, que Deus é maravilhoso, tá certo, mas aquilo ali não é nada forte. Quando ela estava escoando, ela levou todas essas árvores que tinham morrido, certo? Cheio de tudo. E essas árvores, elas foram se decompondo, né, se acabando e viraram dois materiais, que é o carvão vegetal e o óleo, certo? Esse carvão vegetal e o óleo, segundo o espírito de profecia, quando eles reagem muito, quando eles aqueles processos químicos que acontecem com eles, eles ocasionam dois fenômenos, que são as erupções vulcânicas e os terremotos, certo? Erupções vulcânicas por quê? Quando eles reagem, esse óleo reage, ele acaba expulsando a lava da Terra. A lava é basicamente pedra fundida, certo? Pedra derretida. O que aconteceu? Com o óleo reagindo debaixo da Terra, essa lava ela é expulsa. Além também do terremoto, que ele ocasiona com o choque de placas, ou com deslizamento de placas, certo? Que essas placas elas também ocasionaram por causa da queda do homem por causa das grandes chuvas, certo? Grande terremoto e grande acervo de lava, de erupções vulcânicas, ela é apenas que existe nesse momento, ela é apenas uma pequena fração do que realmente vai acontecer na segunda vinda de Cristo. Certo? Que na segunda vinda de Cristo, se não me engano, no sétimo flagelo, vai acontecer um enorme terremoto como nunca existiu antes na Terra. Desde que o ser humano existe na Terra, ou seja, desde lá do Éden, nunca existiu um terremoto, nunca existirá um terremoto tão forte que acontecerá no sétimo flagelo antes da volta de Cristo. Certo? Diz lá na Bíblia. E todos esses males aconteceram no mundo por uma coisa, que os pecados das pessoas elas alcançaram até o céu. As pessoas antes diluvianas, o que aconteceu? Elas eram zombadoras da lei de Deus. Elas conheciam a palavra de Deus, certo? E não é deixar elas como inocentes, porque na Bíblia diz que não haverá nenhum inocente no último dia, certo? Elas conheciam a palavra de Deus, elas conheciam a lei de Deus, mas mesmo assim elas zombaram dele, certo? Vivendo a sua própria vida, idolatrando outros deuses, e o pecado delas chegou até o céu. Como eu disse, dois instrumentos que Deus usa para a destruição e também para mostrar a sua alteza, sua soberania, é o fogo e a água. Neste caso de Noé, foi a água, mas na segunda vinda de Cristo será o fogo. O fogo consumidor, o lago de fogo, consumirá os injustos, aqueles que não foram cobertos pelo sangue do Cordeiro. Tem uma passagem lá, livro de Naum, certo? Já abri aqui. Naum, capítulo 1, versículo 3 e 4. Naum, que é se não me engano, um pequeno dos profetas, então, antes do Novo Testamento, capítulo 1. Lá em Naum, capítulo 1, versículo 3 e 4, ele diz: O Senhor é tardio em irar-se,
mas grande em poder e jamais inocente ou culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e mingua todos os rios. Desfalecem Baçã e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Basicamente o quê? Como está dizendo aqui no verso, Deus ele é tardio em irar-se, mas há um momento que a sua ira vem, certo? Mas essa ira ela vem para os culpados, para aquele que não se arrependeram, certo? Porque diz a Bíblia que Deus ele salvará os justos, ele será uma rocha para os justos, uma fortaleza para os justos, aqueles que se arrependerem e aceitarem o sangue do Cordeiro. No caso do sangue do Cordeiro, como lá em Êxodo, quando lá na saída dos israelitas do Egito, eles cobriam a porta da sua casa. Aqui a gente tem que cobrir a porta do nosso coração, do nosso corpo, para que a gente não peque contra Deus, que nossos pecados sejam perdoados, certo? E essa ira de Deus, ela diz tão forte que a Bíblia diz que ela é mais forte do que é comparada, na verdade, ao derretimento de montanhas, certo? Que a ira de Deus é tão forte que ela derrete até montanhas. Ou seja, um humano que ele tanto, como diz aqui no nosso cearense, ele fresca com a cara de Deus, ou ele zomba com a cara de Deus, esse humano, Deus está apenas guardando isso, registrando no seu livro. Porque a Deus pertence a vingança, certo? A vingança contra o pecado. Outra coisa que eu queria dizer é que a ira de Deus ela é tão forte que acontecem grandes tempestades na terra, certo? E acontece também grandes raios no céu. E a junção de raios que existe no céu, nas tempestades, com o fogo que existe na terra, elas vão o quê? Elas vão acabar, por exemplo, no fim dos tempos, elas vão acabar com as áreas humanas, por exemplo, cidades, vilas, aldeias e plantações, e vão existir apenas as áreas humanas que foram do povo de Deus. O povo de Deus, na segunda vinda, eles vão ser mantidos pelo próprio Deus, assim como também foi com Noé e sua família. Sempre quando a gente estiver desalento, estiver sem chão, a gente deve olhar para a história de Noé e sua família, certo? A gente deve entrar na arca, que é o próprio Deus. Aquela arca não era apenas um material, um negócio de madeira que Deus mandou a pessoa fazer e pronto, ficar ali dentro. Não. Aquilo ali a gente pode entender como fossem as próprias asas de Deus, certo? As asas que protegem a pessoa. Como diz lá em Salmo 27:5, que os justos, eles estarão cobertos sobre as asas de Deus, eles estarão cobertos sobre a proteção de Deus, certo? E eles não vão perecer por causa que Deus ele os protege, certo? E mesmo que ocorra erupções, mesmo que ocorram terremotos, mesmo que ocorra um fogo caindo do céu para consumir as pessoas, a gente não deve temer, porque a glória de Deus, a misericórdia de Deus para os seus, ela é tremenda e majestade, certo? E fazendo o encerramento aqui dessa mensagem, o que acontece que podemos tirar de lição dessa capítulo 8 de Patriarcas e Profetas? Basicamente o quê? É que Deus ele é tardio em irar-se, mas quando a sua ira vem, ele não toma nenhum como inocente, certo? Mas, enquanto a gente vive, a gente ainda tem um momento para arrependimento, certo? A cada dia, a cada segundo, a cada minuto, a cada madrugada, como a gente está aqui, a gente tem um momento de falar assim: ei Deus, desculpa por tudo, por favor, me aceite novamente como teu filho. Porque Deus ele tem prazer em a gente querer ser filho dele, certo? A gente buscar ele, certo? Como diz lá no verso lá em Deuteronômio, se a gente buscar Deus de todo o coração, ele vai ouvir a gente. Não é à toa que esse verso lá em Deuteronômio, ele diz exatamente depois das bênçãos e das maldições. Porque mesmo aquelas pessoas que escolherem as maldições e estiverem em uma terra estranha, que foram forçados a adorar outros deuses, ou viver uma vida totalmente pregressa, uma vida totalmente caída, mesmo essas pessoas, se elas implorarem a Deus, se elas clamarem seu clamor a Deus, chegar até Deus, essas pessoas elas vão ser ouvidas por Deus, certo? Mas esse momento pequeno de misericórdia, de bondade para todo mundo, ele tem uma data de duração, certo? Até a segunda vinda de Cristo, até antes da segunda vinda de Cristo. Vai ter um momento que o Espírito Santo vai sair da terra e aí as pessoas vão continuar o quê? O justo continua fazendo a sua justiça e os ímpios continuam pecando, como diz a Bíblia. Então, este é o momento para o arrependimento, gente. Pelo amor de Deus.
Se você tem algum pecado, se você tem alguma transgressão, se você tem alguma sujeira dentro do seu corpo, dentro do seu coração, que você não quer se livrar daquilo ali, pense bem melhor agora, certo? Porque Deus, ele está a portas abertas, ele está ouvidos abertos para você ouvir a sua oração, certo? E Deus, ele nos mantém a cada dia. Nosso respiro do dia a dia. Nós estamos vivos neste momento na oração da madrugada porque Deus permitiu, certo? A gente ora a Deus todo dia, a gente agradece a Deus. E isso é uma maravilha, uma misericórdia que Deus ele mostra na nossa vida. Porque se dependesse dos nossos pecados, a gente seria, por exemplo, uma pedra cairia do céu e nos esmagaria neste momento. Assim, meus pecados eles afetam diretamente contra Deus. Diz um salmista que meus pecados eles são diretamente contra ti, somente contra ti pequei, certo? Então este é o momento de misericórdia. Esse é o momento que o sangue do Cordeiro ele vai nos levar a lavar a gente e vai purificar qualquer pecado. Como diz Isaías, o sangue, mesmo que o pecado ele seja o mais carmesim possível, ele vai se tornar branco como a neve. Amém. Aí fazer uma oração para finalizar, é? Oremos. Senhor meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por ter dado essa oportunidade novamente a esse pequeno pecador aqui, Senhor Deus, pequeno pecador mais arrependido. Eu te agradeço, Senhor Deus, também por cada um que está ouvindo essa mensagem, ou aquele que ouvirá, Senhor Deus. Que ela possa chegar, Senhor Deus, até a cada um aqui que vai ouvir, não importa se é um dia, um ano, 2 anos, 10 anos, enfim, Senhor Deus. O Senhor sabe quando essa mensagem ela vai chegar a cada um. Que ela possa entoar, tocar no coração, Senhor Deus, entoar uma nova música para Ti. Que o altar, Senhor, do sacrifício, uma nova aliança contigo, possamos fazer a cada dia. Que a cada dia, Senhor Deus, a gente está pecando, um novo pecado surge de nós. Eu te peço, por favor, Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo possa nos levar ao arrependimento quando há tempo. Possamos entrar debaixo das Tuas asas, podemos entrar na Tua arca, Senhor Deus, que é o nosso livramento, que é a nossa única salvação. Por favor, Senhor Deus, nos leva com amor para Ti, Senhor Deus. Mas se for preciso, por favor, nos leva mesmo pelo caminho que haja dor, porque se for levar a Ti, se no final for a Ti, Senhor Deus, também vai ter um grande proveito. Por favor, Senhor Deus, abençoa, Senhor Deus, nosso caminho. Por favor, abençoa cada um aqui, Senhor Deus, no seu trabalho, na sua escola, em casa, Senhor Deus, com a sua família, que os proteja e os leve em segurança. Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem nos dado na nossa vida. E somos muito gratos, tanto pelas coisas boas quanto pelas coisas que não nos agradam. Eu sei que é da Tua vontade, Senhor Deus. Te agradeço por tudo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.